Então, eu acho que o terceiro setor, dentro da economia, além de beneficiar pessoas, mudar a realidade, solucionar problemas, deixar legados para várias e várias comunidades, bairros, municípios, estados, ele gera emprego. Mas a captação de recurso é relacionamento. Quanto mais relacionamento um captador de recursos tiver com as empresas, melhor. Eu acho que a tua causa, a causa de deficiente físico, é uma causa que deve ser trabalhada logo, vamos dizer assim, ela tem que ser trabalhada cada vez mais. As organizações não governamentais assumem cada vez mais um papel de protagonismo no cenário econômico mundial. O terceiro setor movimenta mais de US$ 1 trilhão por ano em todo o mundo. O Brasil tem mais de 300 mil ONGs que são responsáveis por mais de 1 milhão de empregos. Além do impacto econômico, institutos, associações e entidades têm exercido um papel crucial na formulação de políticas ambientais, sociais, educacionais e de desenvolvimento humano. Samuel Henneman é gestor de projetos sociais. Ele vem ao Papo Cabeça com Pé para falar sobre o papel cada vez mais importante das organizações do terceiro setor no atual cenário econômico e social. Confira o Papo Cabeça com Pé. Bem-vindo, Samuel. Qual é a importância do terceiro setor na economia hoje? Muito obrigado por ter recebido esse convite de fazer o programa contigo. É sempre uma honra poder conversar e falar um pouquinho de terceiro setor. E essa tua pergunta é muito bacana. Hoje a gente tem três esferas, vamos dizer assim, três setores, né? O primeiro, o governo. O segundo, as indústrias privadas. E terceiro, então, o terceiro setor, que são as ONGs, as instituições, né? Sem fins lucrativos. Eu acho que é um conjunto. A gente precisa ter esses três setores, tá? Pelo seguinte: o primeiro setor, ele não consegue, infelizmente, abraçar tudo que ele deveria abraçar, né? Por vários motivos e tudo mais, o Brasil é muito grande, né? Então não tem como, e eu entendo esse lado também. Já as indústrias privadas, elas estão cada vez mais entrando nessa questão do social. E o governo, o primeiro setor, incentiva, então, isso, essa entrada, através de leis de incentivo, né? Tanto na esfera estadual quanto federal. Então, eu acho que o terceiro setor, dentro da economia, além de beneficiar pessoas, mudar a realidade, solucionar problemas, deixar legados para várias e várias comunidades, bairros, municípios, estados, ele gera emprego. E aí é o que eu vejo da questão da economia. Ele gera emprego, ele gera renda, ele terceiriza muitas ações dentro de seus projetos. Vamos pensar assim, um projeto social, onde daqui a pouco tem pessoas que passam fome, é um projeto que serve um lanche dentro de alguma comunidade, dentro de tendo 50 crianças e forneço lanche para essas 50 crianças. A maioria das vezes é terceirizado esses lanches. Então, o terceiro setor ajuda gerando emprego para várias e várias pessoas e ainda assim gerando renda para muitos que são terceirizados dentro de um projeto. Então, acho assim, tem tudo a ver. Ele ajuda o primeiro setor usando imposto, parte do imposto de empresas privadas, as empresas entram para o social se beneficiando e vendo isso também, claro, que elas colocam como marketing, e o terceiro setor, então, muda muitas realidades, principalmente gerando renda para várias e vários profissionais e também para terceirizados dentro de um projeto, dentro de uma instituição. Hoje você tá... Não, de volta. Hoje você trabalha com
pergunta. O Brasil tem bons captadores de recurso? Ah, com certeza. Eu acho que cada vez isso está mais especializado. Hoje, o meu trabalho, Fábio, ele é muito voltado na questão estratégica, né? Eu ajudo muitas instituições a desenvolverem um projeto, deixar ele mais potente na parte estratégica. Por quê? Tem muitos captadores que fazem um excelente trabalho, tá? Mas eu noto que existem projetos que eles deveriam ter sido pensados mais estrategicamente para potencializar, para dois motivos. Melhorar a aprovação, quando tu manda para o Estado, ou quando tu manda numa esfera federal, ele não ter tantas diligências, vamos dizer assim, algumas negações, ele ficar mais de aprovar de primeira, e também quando cai na mão de um captador de recurso especializado nisso, um profissional de captação de patrocínio, captação de recurso, ele tem algumas ferramentas que estão prontas para as empresas olharem e falarem: esse projeto é bacana. O Brasil tem muitos captadores de recurso, eu conheço alguns, eu até vou fazer uma live agora quinta-feira com uma captadora de recurso, ela trabalha há 18 anos com isso, aqui do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar exatamente sobre isso, entende? Não adianta daqui a pouco um projeto que eu já passei por isso, eu já vi isso, instituições, mas o meu captador não conseguiu captar o que eu queria. Mas quando vê, faltou várias coisas dentro de um projeto da questão estratégica. Analisar empresas, entenderem o que as empresas querem dentro do social, para conseguir a empresa olhar para o projeto e falar: esse projeto eu vou aportar. Porque daqui a pouco tem dois projetos na frente da pessoa que aprova, um com a estratégia, outro sem estratégia. Ele vai ir para o lado do projeto com a estratégia. Sim, hoje o Brasil, vamos pensar assim, ó, o Brasil hoje deve estar em 2010, pelo IPEA, existia mais ou menos 400 mil ONGs. Eu acredito que hoje o Brasil, 2022, deve ter pelo menos 800 mil ONGs, tá? É o primeiro país no mundo com esse trabalho, com o maior número desse trabalho do terceiro setor, desse trabalho social. Então, assim, cada vez mais pessoas estão se especializando na questão de captação de recurso, né? Mas a captação de recurso é relacionamento. Quanto mais relacionamento um captador de recursos tiver com as empresas, melhor. Não adianta só quando pegar um projeto e ir lá apresentar. Não, é aquilo, tem que ficar sempre conversando, sempre relembrando, sempre aparecendo para aquela empresa com boas ideias e bons projetos. E cria esse relacionamento e é muito difícil depois uma empresa não aportar conforme o captador apresenta. Você disse que o que o Brasil tem muitas ONGs. No outro lado, a gente sabe que o Brasil ainda tem grave problemas sociais. Você diria que apesar do alto número de ONGs, ainda temos muito o que fazer. Sim, Fábio, o Brasil hoje tem muitos problemas sociais. Essa semana eu ainda conversei com uma pessoa, semana passada eu conversei com uma pessoa sobre isso, né? E aí a gente levantou a questão da seguinte maneira, assim, o Brasil possui vários problemas sociais e isso não sei se termina, acho que não, tá?
E uma das coisas que eu noto, assim, o problema social, as pessoas acham que o governo tem que resolver. Quando existe um problema social, o problema não é somente do governo, mas sim da sociedade, né? Então, isso é um dos grandes pontos de existirem tantas ONGs no Brasil. Sim, acho que a gente tem muito, muito o que fazer pela frente. A gente está numa fase que cada vez mais as ONGs, as instituições, elas precisam se capacitar para conseguir atender realmente a minha. Vamos supor, eu tenho uma ONG, a alma da minha ONG é assistência social, é trabalhar com deficientes, é trabalhar com crianças que têm alguma doença. Então, assim, tem que se capacitar em cima do coração da ONG, para realmente conseguir prestar um trabalho de qualidade e resolver os problemas e deixar legados, que é o que eu sempre falo que todo projeto precisa. E a instituição não é diferente, né? Ela precisa ter missão, valores, metas, né? E ter um grupo de pessoas capacitadas para poder executar isso. Quando a gente conseguir ter um bom número de pessoas, cada vez mais pessoas qualificadas e capacitadas para atender e trabalhar dentro do social, nossa, eu acho que só vai. Só vai porque existem fomentos cada vez mais do governo fomentando. As empresas, elas poderiam estar um pouquinho mais aceleradas na questão aportar patrocínios, aportar recurso para projetos. Mas eu acho que vem vindo num caminhar bem legal. Então, casando capacitação, o governo continuando direcionando parte dos impostos das empresas para projetos, e as empresas se interessando pela parte social, tanto ela, somente no social, no esportivo, no cultural, vai ser fantástico. E cada vez mais a gente vai poder atender e atuar dentro disso. Mas tem muito o que fazer ainda, Fábio. Quais, quais são os três principais, quais são os três principais erros que, em geral, os projetos têm? Acho que começa lá no pensar, Fábio. Quando a gente tem uma ideia, vou realizar um projeto, X projeto. Eu sempre digo que todo projeto, ele soluciona problemas, ele muda realidades e ele deixa um legado, ele impacta. Tá? Isso já é um começo que tem que ver se realmente o projeto ele vai atender esses três pilares. Tá? Mas um grande projeto, para quem quer um projeto? O projeto não é para mim, o projeto não é para o Fábio, o projeto não é para as pessoas que estão por trás da instituição. O projeto é para aquela comunidade que vai receber. Primeiro grande erro para mim é não observar a comunidade em questão, a comunidade que a gente está querendo colocar um projeto. Tá? Porque daqui a pouco eu quero botar um projeto de flauta, né, numa determinada região, e já tem duas instituições que realizam o projeto de flauta, não vai dar certo. Isso acontece muito, 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 muito. As ONGs não observam a região, não conversam com o maior beneficiário, que é a comunidade. Conversar com o senhor, conversar com a senhora, conversar com o vozinho, conversar com a criança, para saber o que aquela comunidade, o que aquela região está precisando. Tá? Ponto. Esse é um dos grandes erros, que já, se não fizer isso, começa a atrapalhar do projeto. Segundo projeto, tem que ter um coordenador. Tem que ter um coordenador desde o começo do projeto, que se foi o presidente da instituição que teve a ideia, encosta o coordenador junto com ele e elaboram essa ideia juntos. Segundo, o coordenador tem que estar desde o começo dentro de um projeto. Terceiro erro, chamar a equipe de trabalho só no momento de começar a executar o projeto. A equipe de trabalho ela vai refletir o que o coordenador quer. Só que ela não acompanhou todo o processo de criação. A equipe ela tem que acompanhar junto o projeto de criação para estar ambientado, para estar dentro deles o que é a meta do projeto. Se é atender crianças, idosos, se é um projeto de música, se é um projeto de esporte, se é um projeto que direciona para deficientes físicos, a equipe tem que estar dentro, inserida desde o começo. Tem muitas e muitas instituições que criam o projeto, não escutam a comunidade, o coordenador acompanha daqui a pouco, troca o coordenador na metade do projeto e a equipe fica atrapalhada.
e outros. Tem outros que são tão fechados, vamos dizer assim, que eles não encostam a equipe desde o começo. Isso é fundamental, porque a equipe vai saber desde o começo o que fazer. A equipe é a equipe que vai estar lá na frente atendendo o senhor, atendendo a criança, conversando, é o assistente social que vai estar lá na frente, é o psicólogo, é o professor de educação física, é eles que vão trazer para o coordenador os erros e os acertos do projeto. Então, eles têm que estar dentro do projeto desde cedo. Fábio, escutar a comunidade em questão, onde vai ser recebido o projeto, ter um coordenador desde o momento do pensar do projeto, junto com as pessoas, e chamar a equipe. Pensou no projeto, chame a equipe para elaborar o planejamento todo dos meses em questão que vai ser colocado esse projeto. Aí é sucesso. Eu vou falar um pouco do meu segmento. A gente teve uma época da filantropia em que as pessoas com deficiência só recebiam a ajuda e hoje a gente tá querendo trocar experiências, querendo trocar experiências. A sociedade tá aberta para receber o que as pessoas com deficiência têm para oferecer. Fábio, eu acho que sim. Eu acho que a sociedade vem mudando isso em todos os sentidos, né? Tu fala de pessoas com deficiência, que é a tua área, vamos dizer assim, mas existem várias outras questões que eu noto que a sociedade ela vem se adaptando a algumas realidades, né? Existem algumas leis que estão surgindo que estão beneficiando muito essas causas, né? Inclusive a tua. Eu vejo assim, principalmente a TV. Eu vejo que tem programas especializados em alguns horários que levam esse assunto a grande número de pessoas, né? Acho que sim, acho que a sociedade aos poucos ela vem se atualizando e sendo mais aberta a vários e vários assuntos. Eu acho que a causa de deficiente físico, é uma causa que deve ser trabalhada logo, vamos dizer assim, ela tem que ser trabalhada cada vez mais, porque precisa. As pessoas precisam deste atendimento, precisam de cultura, precisam de divertimento, precisam de, daqui a pouco, possibilidades de esporte dentro, né? Eu vi que tu fez a entrevista com o nadador, né? Tem condições, né? Para te ter uma ideia, eu estou tentando desenvolver um projeto aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade, que é um de basquete 3x3 para cadeirante, né? Então, sim, eu acho que a sociedade está vindo. O principal ponto que a gente vai conseguir entender melhor isso é no momento que as empresas começarem a aportar recursos para esse tipo de projeto. Aí a sociedade vem automaticamente, né? Porque as empresas ela têm uma potência muito grande para isso, porque elas conseguem fazer o projeto acontecer e a sociedade ver isso acontecendo. Automaticamente, ela acaba recebendo, acaba aceitando e acaba participando junto de ações conforme a gente está conversando. Como é o quê? Hoje a
formação de, de um ca, de um captador de recurso. A captação de recursos ela vem de muito, muito tempo na experiência, Fábio. Existem hoje muitos assistentes sociais que trabalham com captação de recursos também, gestores públicos trabalham com captação de recurso, né? Existem pós-graduações dentro de projetos, dentro de captação de recursos também, né? Eu faço uma pós-graduação hoje que é gestão em programas e projetos sociais, que tem lá dentro uma cadeira específica de captação de recursos. Não é eu não trabalho, atuo nessa área, porque a minha parte sempre foi mais a gestão e a estratégia dos projetos, né? Até pelo que eu falei lá no começo, quando a gente começou a conversar. A maior, a maior graduação para mim, para um captador de recursos, é o relacionamento. São os anos de experiência que levam ele a ter o acesso a tal empresa, o acesso a tal empresa. Então, um mailing muito grande que ele forma durante os anos. É muito difícil hoje uma pessoa, Samuel, aqui agora eu vou virar captador de recursos. Vai ser bem complicado para mim, porque eu não tenho esse acesso. Isso é gradativamente. Claro que existem inúmeros cursos e inúmeros livros para te ir se aperfeiçoando, mas tem o quesito relacionamento também e acesso a essas empresas que patrocinam. Pelo o que você falou, o, ca, o capacitador de recurso ainda é um profissional que depende de relações. Isso isso não traz um certo amadorismo para uma função tão importante? Acredito, Fábio, que a gente está chegando num patamar que cada vez mais as pessoas, que nem eu te falei antes, vai ter que começar a se capacitar. O boom dos projetos sociais, ele surgiu de alguns anos para cá, com esses incentivos do governo e tudo mais. Antes, as ONGs tinham os captadores de recursos para poder se manter, para pagar o funcionário do administrativo, para pagar a luz da instituição, para pagar o celular, o telefone, fazer o dia a dia, deixar a instituição acesa, vamos dizer assim, e projetos eram todos meio que filantrópicos, que nem tu comentou, né? Era o amigo que ajudava, todo mundo se ajudando, né? Principalmente dentro das igrejas, vamos dizer assim, tem muito isso até hoje, né? Que é o voluntariado, né? Mas chegou num ponto, com esse incentivo todo do governo e as empresas entrando para o lado social, grandes empresas indo para o lado social e aportando seus recursos para projetos, que as instituições são obrigadas a se capacitarem em todas as funções, dentro de uma coordenação de projetos, dentro de uma gestão de projetos, dentro de uma estratégia de projetos e também o captador. Hoje, algumas instituições possuem captadores para buscarem recursos para manterem o seu dia a dia, pagarem as suas contas, e existem outros captadores que trabalham externos, não dentro da instituição, mas externos, sendo, vamos dizer assim, eles ganham comissões por valor captado para projetos. Eu conheço vários que trabalham somente projetos incentivados. Eles não buscam o recurso para o dia a dia da instituição. Eles buscam o recurso somente para o projeto, que acaba alimentando o dia a dia da instituição, né? Mas, sim, esses captadores que trabalham avulsos, vamos dizer assim, que ganham comissão, eles estão extremamente treinados. E os que estão dentro das instituições buscando o dia a dia, eles estão cada vez
se capacitando mais. As próprias instituições estão pagando cursos e livros para capacitar para sair desse amadorismo.